Qual a história do Brasil há 11 mil anos atrás? A ideia mais comum é que a vida na tão conhecida pré-história era ficar em uma caverna e nem passa pela cabeça que há 11 mil anos atrás havia uma cultura particular. Eu acredito que você não tem uma ideia clara de como era a vida dos primeiros exploradores das Américas. Caçar, coletar, procriar, caçar, procriar, coletar, procriar, caçar, coletar e talvez, só talvez, dar sentido. Em parte, isso é um sintoma da supervalorização da caça e também do que se considera primitivo. Mas se perguntar qual realmente era a vida desses povos é um questionamento pouco feito por quem quer conhecer a história do Brasil. História essa que, inclusive, estão nas minhas canecas de arqueologia. Calma, vai ser rapidinho. Durante esse vídeo você pode chegar mais perto da caça e da coleta que todos tanto amam. A primeira compra que você fizer na minha loja, você vai levar uma caneca arqueológica e para você que está aqui nesse vídeo eu tenho um cupom de 10%. Então você só precisa escolher qual caneca arqueológica será a sua e digitar Luzia. Então acesse aí o site, escolhe a caneca que você mais gosta e bebam arqueologia junto comigo. Agora vamos voltar para o vídeo. Vamos voltar hoje a 12 mil anos no tempo, direto para Minas Gerais, no Pleistoceno final, com essa mulher aqui. Tá vendo essa reconstituição aqui? Ela é do esqueleto mais antigo das Américas, que foi queimado por negligência do governo em um incêndio alguns anos atrás. Tem muita coisa pra gente falar sobre essa pessoa aqui, que vai viver sua vida há mais de 11 mil anos atrás e vai ser importante para pessoas das mais diversas classes e para o entendimento da maior parte da história do Brasil 11 mil anos depois. Essa é a Luzia e ela é mais uma evidência de que não foram os bandeirantes, não foram os italianos ou os portugueses que adentraram o cerrado. Foi o povo de Luzia. Foram eles que entenderam qual água beber, qual planta curaria, qual planta mataria. Foram eles que entenderam a importância do luto na psique humana e para isso eles criaram elaborados rituais funerários. Já há 12 mil anos atrás, eles entenderam que o luto é um processo, um fenômeno. O luto, ele não é um estado. E o povo de Luzia elaborou rituais que conseguiram unir cultura com o processo natural e psicológico do luto. Você sabia que o luto ele segue alguns processos? E dentre eles está o processo de aprendizagem, onde a pessoa assimila e acomoda todas as informações, onde ela se aceita que perdeu, entende a morte e ela valida a morte, ela reconhece e autoriza a morte. Sem essa etapa inicial do aprendizado, a perda pode gerar alguns desafios para pessoas que perderam seus entes, e o povo de Luzia já fazia tudo isso. Nós temos contextos funerários em sítios arqueológicos de Minas Gerais que mostram que se demoraram meses para ser elaborados. Então veja só, além de entender sobre o ambiente, de prosperar nesse ambiente, questões tão importantes hoje como o enfrentamento da morte, já são aprendizados que são realizados no povo de Luzia. Eu começo aqui com você tocando nesse assunto porque nos últimos anos foram feitas pesquisas sobre esse tema de sepultamento. E muitas dessas pesquisas são em sítios próximos aos sítios onde estava Luzia, aos sítios onde vivia o povo de Luzia. E se descobriram ali nesses sítios práticas de altíssima complexidade. Mas a gente vai chegar lá. Só que primeiro a gente precisa entender Luzia, começando por essa reconstituição facial. Aqui nós temos uma reconstituição facial de Luzia, que foi feita como se Luzia descendesse de africanos. Cor de pele negra, nariz e boca com traços negroides. Foi assim que Luzia ficou nacionalmente conhecida. E foi assim que Luzia é conhecida como o esqueleto mais antigo das Américas. E para a gente entrar nessas características fenotípicas de Luzia, é preciso que a gente entenda como é feita uma reconstituição facial. Ou melhor, como é feita uma projeção facial. Não se reconstitui nada, se projeta possibilidades.
As projeções faciais, gente, elas são uma combinação entre ciência e arte. E elas são feitas a partir de restos mortais humanos arqueológicos como crânios. O objetivo de uma reconstituição, de uma projeção, é criar uma representação visual aproximada de como que a pessoa teria aparecido em vida. Na parte científica desse trabalho está o uso dos métodos e técnicas forenses, antropológicas e médicas para analisar o crânio e o esqueleto e determinar características como que idade essa pessoa tinha, qual era o sexo dessa pessoa, a sua ancestralidade e até possíveis deformidades que poderiam acompanhar essa pessoa. Isso é essencial para fornecer informações precisas e realistas para a projeção. Só que além de aspectos científicos como idade, sexo, ancestralidade, o processo de reconstituição facial ele envolve a interpretação artística. Os artistas forenses eles são responsáveis por preencher lacunas entre os dados científicos e criar essa representação facial completa. Então, para fazer isso, eles vão utilizar do seu conhecimento de anatomia facial, também o seu conhecimento sobre proporções e as técnicas de escultura para moldar essa projeção. O resultado final vai ser uma representação baseada em evidências científicas, só que ainda sujeita à interpretação do artista. Ou seja, isso significa que até certo ponto existe um elemento de subjetividade envolvido nessas projeções, o que vão tornar elas uma forma de arte. As projeções faciais são sim o melhor esforço para aproximar a aparência de uma pessoa do passado. Só que tenha em mente que elas nunca serão uma imagem fotográfica precisa. Elas são úteis para fornecer uma ideia visual aos pesquisadores e principalmente ao público sobre essas pessoas históricas. Só que elas devem ser interpretadas com uma dose de cautela e considerar o componente artístico. Beleza? E é isso que acontece com Luzia. Parte das suas características foram feitas através da interpretação artística. Não existiam evidências fenotípicas quando essa reconstituição foi feita. Por outro lado, eu vou trazer aqui para você uma outra reconstituição de crânio do povo de Luzia que vai ser feita anos depois, onde essas projeções contam com um ingrediente a mais, com um componente científico a mais, as análises do DNA antigo. E o resultado dessa projeção é esse daqui. Esse é o rosto do povo de Luzia, indígena. A gente vai ter diversos problemas aqui nesse assunto, porque para a população, Luzia ela seria daquele fenótipo inicial, já que por muitos anos foi assim que ela foi apresentada ao povo. Mas aqui a gente já entra em outro assunto. A proposta que eu tenho aqui com você é que a gente vá mais a fundo e saia de frases prontas como o Brasil é indígena. Sim, o Brasil é indígena. Várias etnias, milhares de anos, de grupos e milhões de pessoas. A gente vai conhecer aqui esse Brasil indígena de 11 mil anos atrás, no local que hoje a gente conhece como Estado de Minas Gerais. Essa é a história longa. O povo de Luzia está entre os primeiros a dar início à ocupação do Planalto Central. A região onde Luzia foi encontrada é conhecida por inúmeros tipos de materiais que estão ligados à expressão simbólica da morte e que fornecem dados de como eram as relações desse povo com seus mortos. Como eram os diferentes rituais durante o ciclo anual, os ritos de passagem, as reverências a forças da natureza e as homenagens aos ancestrais já falecidos. Embora Luzia não. Luzia foi encontrada em um contexto um tanto peculiar. O próximo vídeo da playlist sobre o povo de Luzia será Como Luzia Morreu. Eu não me canso de ficar fascinada com a forma como viveram os primeiros sul-americanos. Prepare seu café que a gente tem um encontro marcado daqui a alguns dias.